Quando a polícia decide investigar a casa de um senhor que mora sozinho em seu apartamento, os policiais se assustam quando o cão começa a latir descontroladamente para o enorme urso de pelúcia que estava no quarto. Quando os policiais decidem se aproximar, o velho homem fica pálido e os policiais em choque com o que viram. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A luz suave do amanhecer se infiltrava pelas cortinas rendadas da mansão em altos pinheiros, projetando sombras delicadas sobre os brinquedos espalhados pela sala de estar. Carolina ajeitou nervosamente os cabelos castanhos atrás da orelha, enquanto seus olhos percorriam cada canto do ambiente, buscando qualquer sinal de sua pequena Luísa. O silêncio da casa era perturbador, quebrado apenas pelo tic-tac insistente do relógio antigo, herança de sua mãe, Helena. A festa do pijama da noite anterior havia transcorrido normalmente, até o momento em que Luísa, de apenas 7 anos, reclamou de dor de cabeça e pediu para se retirar mais cedo. Carolina recordava-se do beijo de boa noite, do cheiro de shampoo de camomila nos cabelos da filha e da promessa de que pela manhã tomariam chocolate quente juntas, como faziam todos os domingos. Mas agora, 24 horas depois, o chocolate permanecia intocado na cozinha e o quarto de Luísa estava vazio. As outras crianças da festa haviam partido no início da tarde do dia anterior e nenhuma delas se lembrava de ter visto a pequena anfitriã após ela ter se recolhido. Ela deve estar brincando de esconde-esconde, havia dito Ricardo, seu namorado, com um sorriso tranquilizador que não alcançava seus olhos escuros. Você sabe como ela gosta de chamar atenção desde que cancelamos aquelas aulas de piano. Carolina tentou ignorar o nó que se formava em sua garganta ao lembrar da discussão sobre as aulas. Luísa amava tocar piano, era sua conexão com o avô falecido, mas Ricardo insistira que era um desperdício de tempo e dinheiro. Como em tantas outras ocasiões nos últimos meses, ela cedera às suas argumentações aparentemente lógicas. Finalmente, cedendo ao desespero crescente, Carolina pegou o telefone. Seus dedos tremiam enquanto discava o número da polícia, ignorando a voz de Ricardo ao fundo, que insistia que ela estava exagerando. Uma voz gentil atendeu do outro lado da linha, e antes que percebesse, as palavras jorravam como uma torrente. Em menos de 1 hora, o condomínio de classe média alta transformou-se em um centro de operações. Entre os oficiais que chegaram, destacava-se o investigador Marcelo, um homem de meia-idade com olhos perspicazes e um companheiro inusitado. Max, um imponente pastor alemão com um distintivo capa 9 reluzente em sua coleira. Enquanto Marcelo coordenava as buscas iniciais pelo condomínio, Max farejava cada canto do jardim impecavelmente mantido. O cão parou brevemente diante de um canteiro de violetas, as flores favoritas de Luísa, e soltou um ganido baixo que fez seu treinador franzir a testa. Carolina observava tudo da varanda, suas mãos apertando um pequeno caderno de partituras encontrado sob a cama de Luísa. As páginas estavam preenchidas com anotações musicais infantis e pequenos corações desenhados nas margens. Na última página, uma frase incompleta chamou sua atenção. Querida vovó Helena, sinto tanto a sua... O restante da mensagem havia sido arrancado, deixando apenas um rastro irregular de papel rasgado. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar algo que não havia percebido antes. Não falava com sua mãe há meses, desde que Ricardo entrara em suas vidas. O sol começava a se pôr quando Marcelo se aproximou com uma expressão séria. Senhora Carolina, preciso que me conte mais sobre essas aulas de piano que sua filha frequentava. Alguns vizinhos mencionaram que costumavam ver Luísa caminhando sozinha pelo bairro, sempre carregando um caderno como este.
Antes que Carolina pudesse responder, Ricardo surgiu ao seu lado, pousando uma mão firme em seu ombro. Isso não tem relevância alguma, ele declarou com autoridade. O professor era um velho excêntrico que vivia sozinho. Fizemos um favor a Luísa ao afastá-la dele. A casa do professor Alberto ficava em um pequeno prédio de tijolos aparentes, cercado por um jardim modesto, mas bem cuidado. Marcelo observou o edifício com atenção, enquanto Max farejava o caminho de pedras que levava à entrada. O cachorro não demonstrava nenhum sinal de agitação, apenas curiosidade tranquila. O professor, um senhor de 65 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação delicada, recebeu os investigadores com uma expressão de genuína preocupação. Seu apartamento era um testemunho vivo de décadas dedicadas à música, partituras organizadas cuidadosamente em estantes, um piano de cauda ocupando lugar de honra na sala e fotografias antigas de apresentações musicais decorando as paredes. Luísa. Alberto pronunciou o nome com carinho evidente, ajeitando os óculos. Ela me faz lembrar tanto do pai dela quando criança. Mesma paixão pela música, mesmo brilho nos olhos ao tocar. Ele caminhou até uma estante e retirou um álbum de fotografias. Vejam, esta é uma foto do recital dela, 3 meses atrás. Na fotografia, Luísa sorria radiante sentada ao piano, suas pequenas mãos posicionadas com graça sobre as teclas. Ao seu lado, uma senhora idosa de cabelos prateados aplaudia com lágrimas nos olhos. Dona Helena, a avó dela, explicou Alberto, veio especialmente para ver a neta tocar. Alberto suspirou profundamente, seu olhar perdendo-se nas teclas do piano. Não diretamente, mas Dona Helena me ligava às vezes preocupada. Sabe, eu conheci o avô de Luísa no conservatório, éramos grandes amigos. Depois que ele faleceu, prometi que cuidaria da pequena, que a ajudaria a manter viva a memória dele através da música. Enquanto conversavam, Max explorava o apartamento com interesse, sua cauda balançando suavemente. O cão parou diante de uma porta entreaberta, farejando com mais intensidade. É apenas o quarto de hóspedes, explicou Alberto, abrindo a porta completamente. Podem verificar se quiserem. Era da minha filha, disse Alberto, um sorriso melancólico nos lábios. Ela mora no exterior agora, mas deixou o urso para quando vier me visitar com os netos. Professor, Marcelo virou-se com a partitura em mãos. O senhor disse que não teve mais contato com Luísa, mas esta partitura... De perder mais uma coisa que amava, respondeu Alberto, seus olhos marejados. Primeiro foi o contato com a avó, depois o piano. Ela me disse que Ricardo estava convencendo Carolina a mandá-la para um internato. Para seu próprio bem, ele dizia. Max, que havia se mantido próximo ao urso de pelúcia, começou a ganir baixinho, chamando a atenção de Marcelo. O investigador aproximou-se do brinquedo, notando algo peculiar em sua textura. Sob o pelo sintético, havia uma pequena irregularidade, como se algo tivesse sido costurado recentemente. Alberto olhou pela janela, onde o sol da tarde pintava o céu de tons alaranjados. Algumas coisas precisam ficar escondidas, murmurou ele, para não serem destruídas. Na sala de estar da mansão em Altos Pinheiros, Carolina contemplava uma antiga fotografia emoldurada. Nela, 3 gerações sorriam diante de um piano. Seu pai, ela mesma ainda adolescente, e sua mãe, Helena. A foto havia sido tirada no dia em que seu pai trouxera o piano para casa, um presente que simbolizava o amor da família pela música. O mesmo piano agora permanecia silencioso no canto da sala, coberto por uma fina camada de poeira. Carolina não conseguia lembrar exatamente quando havia permitido que o instrumento, antes tão central em sua vida, se tornasse apenas mais um móvel esquecido. Você precisa se concentrar no presente. A voz de Ricardo soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Ele pegou delicadamente a fotografia de suas mãos e a colocou virada para baixo sobre a mesa.
Esse apego ao passado não vai nos ajudar a encontrar Luísa. Carolina sentiu um arrepio involuntário ao notar como ele sempre aparecia silenciosamente, como sempre sabia exatamente o que ela estava pensando ou fazendo. Talvez, ela começou hesitante, talvez devêssemos ligar para minha mãe. Ela tem o direito de saber sobre Luísa. Ricardo sentou-se ao seu lado, seu rosto assumindo aquela expressão de preocupação que ela conhecia tão bem. Querida, já conversamos sobre isso. Sua mãe só vai causar mais problemas. Lembra como ela ficou quando decidimos interromper as aulas de piano? Os dramas, as acusações. Ele segurou suas mãos com firmeza. Precisamos manter a situação sob controle. Do lado de fora da casa, Marcelo observava a interação do casal através da janela da sala. Ao seu lado, Max mantinha-se alerta, suas orelhas movendo-se sutilmente a cada som. O investigador fazia anotações em seu caderno, registrando suas observações sobre o comportamento de Ricardo. O celular de Marcelo vibrou. Era uma mensagem de sua equipe com os primeiros resultados da investigação sobre o passado de Ricardo. O que lia fazia seu coração apertar. Um padrão sistemático de relacionamentos com mães solteiras, sempre seguido pelo afastamento gradual das crianças de suas famílias. Dentro da casa, Carolina levantou-se abruptamente. Preciso ver o quarto dela novamente, declarou, sua voz traindo uma determinação que parecia surpreender até a ela mesma. Ricardo fez menção de segui-la, mas ela ergueu a mão. Sozinha, por favor. No quarto de Luísa, cada objeto contava uma história de mudanças graduais. Os porta-retratos com fotos da avó Helena haviam desaparecido meses atrás. Ricardo sugerira uma limpeza energética do ambiente. As partituras musicais tinham sido substituídas por apostilas de reforço escolar. Até mesmo o papel de parede com notas musicais havia sido trocado por um tom neutro que Ricardo considerava mais maduro. Carolina abriu o guarda-roupa da filha, deixando seus dedos deslizarem pelos vestidos cuidadosamente pendurados. No fundo de uma gaveta, encontrou algo que fez seu coração saltar. Um pequeno diário, escondido sob pilhas de meias dobradas. Na última página escrita, uma entrada recente fez seus olhos se encherem de lágrimas. Querido diário, sinto falta da vovó Helena. Ricardo disse que ela não me ama mais, que por isso não liga nem escreve. Mas eu vi ele rasgando uma carta dela semana passada. Ele não sabe que eu vi. Tenho medo de contar para a mamãe. Ela sempre acredita nele. O som de passos no corredor fez Carolina fechar o diário apressadamente e escondê-lo de volta na gaveta. Quando Ricardo apareceu na porta, ela estava aparentemente organizando as roupas da filha. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em meses, ela começava a enxergar as sombras por trás do sorriso controlado de Ricardo. E em algum lugar da cidade, em um apartamento modesto com um piano de cauda, um grande urso de pelúcia guardava segredos que não poderiam permanecer ocultos por muito mais tempo. Na delegacia, Marcelo analisava uma pasta recém-chegada com informações sobre Helena, a avó de Luísa. Descobrira que ela era professora aposentada de música, tendo lecionado no mesmo conservatório onde Alberto e o falecido avô de Luísa haviam estudado. As coincidências começavam a formar um padrão que não podia ser ignorado. Uma funcionária do arquivo trouxe mais um envelope. Encontramos isso nos registros antigos, disse ela, entregando fotografias amareladas de um recital de formatura. Nelas, um jovem Alberto sorria ao lado do avô de Luísa, ambos em trajes formais diante de um piano de cauda. Ao fundo, uma jovem Helena aplaudia orgulhosa. Max, deitado aos pés de Marcelo, ergueu a cabeça repentinamente, suas orelhas atentas. Passos apressados ecoavam pelo corredor, e logo Carolina surgiu à porta, sem Ricardo pela primeira vez desde o início das investigações. Investigador, ela falou, sua voz trêmula, mas determinada. Preciso lhe mostrar algo. De sua bolsa, retirou o diário encontrado no quarto de Luísa.
Eu não deveria ter esperado tanto tempo, mas Ricardo... Ela hesitou, respirando fundo. Ele estava sempre por perto. Sempre. É sobre minha mãe, Helena. Carolina começou, abrindo o diário nas páginas mais recentes. Ricardo me convenceu que ela estava tentando interferir demais em nossas vidas, que precisávamos de espaço. Ele dizia que era para o bem de Luísa, que minha mãe a estava mimando demais com aquelas aulas de piano. Enquanto Carolina falava, suas mãos acariciavam distraidamente as orelhas de Max. O gesto parecia acalmá-la, dando-lhe forças para continuar. No começo, pareciam sugestões razoáveis. Depois, foram as ligações controladas, as cartas interceptadas. Eu permiti que ele nos isolasse completamente. Marcelo folheava o diário com cuidado, notando como a caligrafia de Luísa mudava ao longo das páginas, das primeiras entradas alegres e cheias de desenhos musicais, até as últimas mais tensas e preocupadas. Carolina assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Alberto era como um segundo pai para ela. Ele a ensinava da mesma forma que ensinou meu pai. Quando Ricardo insistiu em interromper as aulas, sua voz falhou. Marcelo fez sinal para que continuassem. Em todas elas, o mesmo padrão. Mães solteiras com filhas pequenas. E em todas, o policial hesitou. Em todas, as crianças acabaram sendo enviadas para internatos ou parentes distantes. As mães, posteriormente, registraram perdas financeiras significativas. Carolina, que não podia ouvir a conversa, observava Max. O cachorro havia se levantado, suas orelhas alertas novamente. No corredor, passos familiares se aproximavam, o andar controlado e preciso de Ricardo. Marcelo rapidamente guardou o diário em sua gaveta. Senhora Carolina, falou em voz baixa, preciso que confie em mim. Há mais nessa história do que aparenta, e sua filha pode estar mais segura do que imaginamos. Max manteve-se firme em sua posição protetora, seus olhos fixos em Ricardo. O homem lançou um olhar irritado para o cachorro. Não sabia que permitiam animais na delegacia, comentou com desdém. O ar na sala ficou denso com tensão não dita. Carolina, pela primeira vez, não se moveu para ficar ao lado de Ricardo. Ao invés disso, sua mão encontrou o pelo macio de Max, buscando a força que começava a despertar em seu interior. O escritório de Ricardo ocupava todo o último andar de um edifício comercial no centro de São Paulo. Enquanto os outros andares fervilhavam com a movimentação típica de um dia útil, seu andar permanecia estranhamente silencioso. Marcelo observava a placa dourada na porta. Ricardo Menezes, Consultoria Financeira, enquanto aguardava a chegada do oficial com o mandado de busca. A investigação dos últimos dias havia revelado um padrão perturbador. Todas as ex-namoradas de Ricardo compartilhavam características similares. Mães solteiras, financeiramente estáveis, com filhas pequenas. Em cada caso, o relacionamento seguia um roteiro quase idêntico. Isolamento gradual da família, mudanças na rotina das crianças e, inevitavelmente, transferência de bens. No apartamento do professor Alberto, a equipe de investigação continuava seu trabalho meticuloso. Em uma caixa antiga encontrada no fundo de um armário, descobriram recortes de jornal. As manchetes, algumas já amareladas pelo tempo, contavam histórias fragmentadas. Empresário doa generosamente para internato feminino. Criança transferida para a escola no exterior após reorganização familiar. Enquanto isso, na delegacia, Carolina passava horas com uma psicóloga especializada, doutora Marina, reconstruindo os últimos meses de sua vida. A cada sessão, as táticas de manipulação de Ricardo tornavam-se mais evidentes. Ele sempre aparecia nos momentos em que eu estava mais vulnerável, Carolina explicava, sua voz mais firme agora. Depois que meu pai faleceu, quando eu estava tentando equilibrar o trabalho com a criação de Luísa, ele tinha respostas para tudo, soluções que pareciam tão lógicas na época.
Carolina fechou os olhos, recordando. Foi gradual. Primeiro ela parou de cantar pela casa. Depois deixou de tocar as músicas que o vovô ensinou. Ela, que sempre foi tão alegre, começou a ficar quieta, especialmente quando Ricardo estava por perto. Ricardo insistia que Luísa precisava de mais disciplina, continuou Carolina, sua voz tremendo levemente. Disse que piano era perda de tempo, que ela precisava se concentrar em atividades mais práticas. Quando sugeri que pelo menos mantivéssemos as aulas aos sábados, Ela pausou, uma memória súbita emergindo. Ele disse que já tinha matriculado Luísa em um curso preparatório. Nem me consultou. Ela tentou me dizer, Carolina sussurrou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Várias vezes. Mas eu estava tão convencida de que Ricardo sabia o que era melhor. Ele sempre dizia que eu era emotiva demais, que precisava ser mais racional nas decisões sobre Luísa. No gabinete do investigador, uma pasta grossa foi colocada sobre a mesa. Dentro, documentos meticulosamente organizados revelavam o plano de Ricardo. Transferências bancárias programadas, papéis de matrícula em um internato suíço e, o mais alarmante, documentos de transferência da casa de Carolina para o nome dele, aguardando apenas sua assinatura. Naquele momento, o telefone de Marcelo tocou. Era a equipe do apartamento de Alberto novamente. Senhor! A voz do policial soava urgente. O urso de pelúcia. Há algo dentro dele, algo que precisa ver imediatamente. Senhora, ele disse suavemente, acho que está na hora de fazermos uma visita ao professor Alberto. Há uma história que precisa ser contada e só ele pode nos ajudar a entender completamente o que aconteceu naquela noite da festa do pijama. O apartamento do professor Alberto estava silencioso quando Carolina, Marcelo e Max chegaram. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas, criando sombras alongadas sobre o piano de cauda. Alberto os recebeu com uma expressão serena, como se estivesse esperando por aquele momento. Entre, Carolina, ele disse suavemente. Faz tanto tempo. O piano sentiu sua falta também. Seus olhos bondosos brilhavam com lágrimas contidas, enquanto indicava o instrumento que Carolina conhecia tão bem de sua infância. Você se lembra daquela música que seu pai sempre tocava? Perguntou Alberto, sentando-se em sua poltrona favorita. A que ele compôs para você no dia do seu nascimento. Max, que farejava o apartamento, parou novamente diante do quarto de hóspedes. Marcelo fez um sinal e Alberto assentiu, permitindo que entrassem no cômodo. O grande urso de pelúcia ainda estava lá, sentado na mesma poltrona, seus olhos de botão refletindo a luz dourada do entardecer. Professora Helena me ligou há 3 meses. Alberto começou a falar, sua voz calma, mas firme. Ela estava desesperada. Tinha tentado todos os meios de contatar você e Luísa, mas Ricardo sempre interceptava as tentativas. Ela sabia que algo estava errado. Ele disse muitas coisas, interrompeu Alberto gentilmente. Assim como disse para Luísa que a avó não a amava mais, que havia se esquecido dela. Mas Helena nunca deixou de tentar, nunca deixou de lutar para manter contato. Luísa começou a vir aqui escondida, continuou Alberto. Depois que as aulas foram canceladas, ela aparecia durante os intervalos da escola. Sentava-se ao piano e tocava por horas, às vezes chorando silenciosamente. Ela me contou sobre os planos de Ricardo, sobre o internato na Suíça. Alberto levantou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você também foi vítima, Carolina. Ricardo é especialista em manipulação psicológica. Ele soube exatamente como usar seu amor por Luísa, suas inseguranças como mãe solteira. Na noite da festa do pijama, Alberto falou, sua voz tremendo levemente, Luísa veio até mim. Ela havia descoberto os documentos do internato na pasta de Ricardo. Estava apavorada, dizendo que ele planejava mandá-la para longe na semana seguinte. Um som suave interrompeu a conversa. Marcelo havia terminado de abrir a costura do urso e algo caiu no chão. Um pequeno gravador de voz, junto com várias cartas endereçadas a Carolina,
todas com a caligrafia de Helena. Alberto caminhou até a poltrona e pegou o urso com carinho. Algumas coisas precisam ficar escondidas. Ele repetiu as palavras que havia dito antes, até que seja seguro revelá-las. Luísa, Carolina sussurrou, compreendendo finalmente. Onde está minha filha, Alberto? A melodia era familiar, a mesma canção de ninar que Carolina costumava tocar para Luísa quando ela era bebê. As notas fluíam hesitantes, como se tocadas por mãos pequenas e inexperientes, mas com um sentimento profundo que fez o coração de Carolina apertar. Marcelo fez um sinal para Max, que se posicionou estrategicamente próximo à porta do quarto. O investigador pegou o gravador encontrado dentro do urso e pressionou play. A voz de Ricardo preencheu o ambiente, gélida e controlada. A gravação continuava, revelando uma série de ameaças veladas, sempre entregues com aquele tom suave e manipulador que Carolina agora reconhecia tão bem. Seu estômago revirava a cada nova revelação. As notas do piano continuavam fluindo da sala, agora mais confiantes. Era como se a música estivesse contando sua própria história de coragem e resistência. Carolina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por isso ela disse que estava com dor de cabeça, por isso pediu para se recolher mais cedo. As notas do piano pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Max voltou sua atenção para a porta, sua cauda balançando levemente. Carolina sentiu suas pernas fraquejarem. Alberto e Marcelo a ajudaram a sentar-se na beirada da cama. Mamãe, depois de tudo que eu fiz, depois de tê-la afastado, um novo som veio da sala. Não mais o piano, mas uma voz suave cantarolando a melodia. A voz de uma criança que, mesmo enfrentando o medo e a manipulação, nunca perdeu sua essência musical. Carolina levantou-se tremulamente, apoiada por Marcelo. Max tomou a dianteira, como se quisesse garantir que o caminho estava seguro. Juntos, caminharam em direção à sala, onde uma pequena figura sentada ao piano continuava cantarolando, alheia à revolução emocional que acontecia a poucos metros de distância. A luz do entardecer entrava pelas janelas, envolvendo a cena em um brilho dourado que fazia parecer que o tempo havia parado. E, de certa forma, havia mesmo. Parado exatamente no momento em que uma família começaria a se reconectar, uma nota musical de cada vez. O mundo pareceu desacelerar quando Carolina entrou na sala. Luísa estava sentada ao piano, suas pequenas mãos pousadas sobre as teclas, usando o mesmo vestido azul da festa do pijama. Ao ouvir os passos, a menina virou-se lentamente, seus olhos encontrando os da mãe com uma mistura de apreensão e esperança. Carolina sentiu seu coração partir-se em 1000 pedaços. Quantas vezes sua pequena havia tentado alcançá-la através da névoa de manipulação que Ricardo havia criado. Quantos sinais ela havia ignorado, convencida de que estava fazendo o melhor para sua filha. Luísa hesitou por um momento, olhando para Alberto como se buscasse confirmação. O professor assentiu gentilmente, um sorriso encorajador em seu rosto bondoso. Max, percebendo a tensão no ar, aproximou-se suavemente de Luísa, oferecendo seu apoio silencioso. Carolina assentiu, incapaz de falar através das lágrimas. Sentou-se ao lado da filha no banco do piano, mantendo uma pequena distância, respeitando o espaço que Luísa precisava naquele momento. As primeiras notas fluíram hesitantes, mas logo ganharam confiança. Era uma melodia que falava de amor incondicional, de laços que nenhuma manipulação poderia quebrar completamente. Carolina fechou os olhos, deixando as memórias inundarem sua mente. Seu pai ao piano, sua mãe Helena aplaudindo orgulhosa, Alberto sorrindo do canto da sala. Vovó Helena me escreveu muitas cartas, disse Luísa suavemente, sem parar de tocar. Ricardo dizia que ela tinha me esquecido, mas eu sabia que não era verdade. Tio Alberto guardava as cartas para mim. Eu tinha tanto medo, continuou Luísa, suas mãos pequenas dançando sobre as teclas.
Ricardo disse que ia me mandar para longe, que eu nunca mais veria você ou a vovó. Disse que era para o meu próprio bem, que eu precisava aprender a ser mais como ele queria. Mas tio Alberto me ajudou. Luísa sorriu pela primeira vez, um sorriso que iluminou toda a sala. Ele disse que às vezes precisamos ser muito corajosos e fazer coisas difíceis para proteger quem amamos. Como em Peter e o Lobo, lembra? A música que conta a história do menino que salvou todos? A melodia mudou suavemente, transformando-se na familiar história musical que elas tantas vezes haviam tocado juntas. Carolina encontrou-se completando naturalmente a harmonia, suas mãos juntando-se às da filha no piano pela primeira vez em meses. Eu gravei todas as coisas ruins que Ricardo falava, explicou Luísa, sua voz mais confiante agora. Guardei as cartas da vovó que ele tentou destruir. Tio Alberto me ajudou a esconder tudo no ursinho, porque Ricardo nunca olhava para brinquedos. Ele dizia que eram coisas de criança boba. A música cresceu em intensidade, mãe e filha criando juntas uma nova versão da antiga melodia. Era como se cada nota ajudasse a reconstituir a confiança quebrada, a reconectar os laços esgarçados pelo medo e pela manipulação. A música parou quando a porta se abriu. Helena estava parada na entrada, seus cabelos prateados brilhando na luz do fim de tarde, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enrugado. E ali, naquele momento suspenso no tempo, 3 gerações de mulheres fortes começaram seu próprio processo de cura, com a música como sua linguagem comum de amor e perdão. Minha filha, Helena falou finalmente, sua voz embargada de emoção. Tantas noites eu rezei por este momento. Shhh! Helena a interrompeu suavemente, abrindo os braços. Não era você, meu amor. Aquele homem é especialista em separar famílias, mas ele não contava com a força da música para nos manter conectadas. Luísa soltou a mão da mãe, gentilmente empurrando-a na direção de Helena. Carolina hesitou apenas por um segundo, antes de se jogar nos braços de sua mãe, soluçando como uma menina pequena. O cheiro familiar do perfume de lavanda de Helena a transportou de volta à infância, a tempos mais simples e seguros. E Max, sentindo a intensidade emocional do momento, aproximou-se e deitou-se aos pés das 3 gerações de mulheres, como um guardião silencioso. Alberto discretamente limpou as lágrimas de seus próprios olhos, enquanto Marcelo fazia anotações em seu caderno, documentando mais um capítulo daquela história extraordinária. Claro que sim, meu anjo, respondeu Helena, ainda abraçada a Carolina. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado. Seu avô nunca chegou a terminar esta composição. Ele dizia que era um presente para o futuro, para quando nossa família precisasse se reconectar através da música. Carolina finalmente se afastou do abraço de sua mãe, enxugando as lágrimas. Ele dizia que cada família tem sua própria música, ela recordou. Que precisamos apenas aprender a ouvir a melodia uns dos outros. Helena sentou-se ao piano, seus dedos acariciando suavemente as teclas. Quando Carolina era pequena, ela começou. Sempre que tinha um pesadelo ou estava assustada, João tocava para ela. Dizia que não existe medo que resista a uma boa melodia. Luísa subiu no banco do piano ao lado da avó. É por isso que eu não tinha tanto medo de Ricardo quando estava tocando, ela revelou. A música me fazia lembrar que eu não estava sozinha, que tinha a senhora, o tio Alberto, e que um dia a mamãe ia conseguir escutar nossa música de novo. Às vezes, disse Alberto, aproximando-se do piano com a partitura inacabada do amigo nas mãos, precisamos nos perder um pouco para encontrar o caminho de volta para casa. João sabia disso, por isso deixou esta composição em aberto, para que vocês pudessem completá-la juntas. Helena começou a tocar as primeiras notas da composição inacabada. Era uma melodia agridoce, cheia de esperança e saudade. Luísa logo encontrou sua parte na harmonia, seus dedos pequenos dançando sobre as teclas com surpreendente segurança.
E Carolina, após um momento de hesitação, juntou-se a elas, acrescentando sua própria voz à sinfonia familiar. Max ergueu a cabeça, suas orelhas atentas à música que preenchia o apartamento. O sol poente lançava sombras douradas através das janelas, criando um quadro quase mágico. 3 gerações de mulheres, reunidas novamente pelo poder da música, começando a escrever juntas um novo capítulo de sua história. Marcelo guardou seu caderno, compreendendo que aquele momento não precisava ser documentado. Estava sendo gravado de uma forma muito mais profunda, nas teclas do piano, nas lágrimas de alegria e no amor que nenhuma manipulação conseguira destruir completamente. Na manhã seguinte, a casa de Helena ganhava vida novamente. As janelas foram abertas para receber a brisa suave de primavera, e o aroma de café recém-coado misturava-se com o cheiro de bolinhos de chuva, a receita favorita de Luísa. Carolina observava sua mãe e filha na cozinha, trabalhando juntas, como se os meses de separação nunca tivessem existido. "Mais canela, vovó!" pedia Luísa em pé sobre um banquinho para alcançar melhor a bancada. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças, do jeito que Helena sempre fazia, com fitas azuis nas pontas. "O tio Alberto disse que vai vir hoje à tarde para mais uma aula de piano." Carolina, que arrumava a mesa para o café da manhã, sentiu um calor reconfortante no peito. "Sim, acho que está na hora de sacudir a poeira das teclas." Ela fez uma pausa, ajeitando um guardanapo bordado. Outro tesouro familiar que Ricardo havia considerado antiguidade inútil. "Mamãe, como a senhora conseguiu manter a esperança durante todo esse tempo?" Helena deixou a colher de pau sobre a pia e limpou as mãos no avental. "Quando você era pequena e tinha medo do escuro, seu pai sempre dizia: 'A noite mais escura também tem estrelas. Basta saber onde procurar.' Eu sabia que um dia você voltaria a ver as estrelas, filha." Na sala, o piano de cauda que pertencera ao avô de Luísa brilhava sob a luz da manhã. Sobre ele, várias fotografias antigas haviam sido recolocadas em seus lugares de honra. João ao piano, Carolina em seu primeiro recital, Luísa ainda bebê sentada no colo da avó. Marcelo havia passado mais cedo para deixar alguns documentos e informar que Ricardo estava sendo investigado por fraudes financeiras em vários estados. Max, que se recusara a deixar a família, dormia tranquilamente em um canto da sala, seu pelo dourado refletindo a luz do sol. Carolina dirigiu-se ao quarto que agora pertencia a Luísa, o mesmo quarto que ela própria ocupara na infância. As paredes, antes neutras como Ricardo preferia, agora exibiam um papel de parede com notas musicais, presente de Alberto. O grande urso de pelúcia, que guardara tantos segredos, ocupava um lugar especial na cama, restaurado e limpo. Enquanto procurava o caderno, Carolina encontrou algo que fez seu coração parar por um momento. Um pequeno diário, diferente daquele que havia descoberto em sua antiga casa. Este estava cheio de desenhos coloridos e textos esperançosos. "Querido diário", dizia uma entrada recente, "hoje a mamãe sorriu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não aquele sorriso triste que ela dava quando Ricardo estava por perto, mas um sorriso que chegou até os olhos dela, igual nas fotos antigas. A vovó diz que a música tem o poder de curar corações machucados. Acho que ela está certa." Lágrimas silenciosas correram pelo rosto de Carolina. Ela fechou o diário com cuidado e o recolocou onde o encontrara. Alguns segredos merecem permanecer sagrados, mesmo entre mãe e filha. Quando voltou à cozinha, encontrou Luísa e Helena dançando uma valsa improvisada, espalhando farinha por todo lado e rindo como crianças. Max, atraído pela alegria, juntou-se à dança, latindo alegremente. Carolina olhou para sua mãe, que sorria com tanto amor que parecia iluminar todo o ambiente. "Sabe", disse Helena suavemente, "seu pai sempre dizia que a vida é como uma grande sinfonia. Tem momentos de tristeza, de alegria, de tensão e de paz.
O importante é não deixar que ninguém nos impeça de dançar nossa própria música. E ali, na cozinha ensolarada da casa de sua infância, Carolina finalmente compreendeu. A verdadeira força não estava em tentar ser perfeita, como Ricardo exigia, mas em ser autenticamente imperfeita, em deixar a música fluir naturalmente, em permitir que farinha sujasse o chão e que risadas ecoassem pelas paredes. A campainha tocou, provavelmente Alberto chegando para a aula de piano. Max correu para a porta latindo alegremente. "Deve ser o tio Alberto!" exclamou Luísa correndo atrás do cachorro com seus passos leves de bailarina. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que aos poucos foi curando as feridas deixadas por Ricardo. As manhãs começavam com o som do piano. Às vezes era Luísa praticando suas escalas, outras vezes Helena repassando antigas partituras e ocasionalmente Carolina redescobrindo seu amor pela música. Em uma tarde particularmente significativa, Carolina encontrava-se sozinha na sala de estar, organizando uma caixa de recordações que Ricardo a havia convencido a guardar no sótão. Cada fotografia, cada cartão, cada pequena lembrança contava a história de uma vida que ele tentara apagar. "Olha só o que eu achei!" exclamou Luísa entrando na sala com um papel amarelado nas mãos. Era um programa de recital, datado de 20 anos atrás. "Tio Alberto disse que essa foi a primeira vez que você tocou em público." Helena, que tricotava em sua poltrona favorita, ergueu os olhos. "João sempre teve um jeito especial com as palavras," ela comentou, seus dedos nunca parando o movimento rítmico das agulhas. Assim como tinha um jeito especial de ver através das pessoas. Carolina sentiu um aperto no peito ao lembrar como ignorara todos os sinais. O desconforto de Max, as tentativas de Luísa de se comunicar, os alertas silenciosos de sua mãe. "Às vezes," ela disse suavemente, "ficamos tão preocupados em fazer a coisa certa que esquecemos de ouvir nosso coração." As notas suaves preencheram a sala e Carolina reconheceu a melodia, uma composição que seu pai escrevera quando ela estava aprendendo a tomar suas próprias decisões na adolescência. Era uma peça que começava hesitante, cheia de questionamentos, mas que gradualmente se transformava em uma afirmação de autoconfiança. "Sabe o que mais encontrei?" Luísa interrompeu seu tocar, correndo até a caixa de recordações. Dela, retirou um pequeno caderno com capa de couro. São as anotações do vovô sobre suas composições. Carolina abriu o caderno com reverência. A caligrafia de seu pai dançava pelas páginas, intercalada com pentagramas rabiscados e pequenas observações sobre a vida. Em uma página, encontrou uma anotação que a fez engasgar. "Foi isso que me deu força", disse Luísa suavemente, sentando-se ao lado da mãe. "Quando Ricardo tentava me convencer que a música era perda de tempo, eu me lembrava do que tio Alberto me contava sobre o vovô, sobre como ele acreditava que cada pessoa tem sua própria música." "Carolina", chamou Helena, sua voz carregada de emoção. "Tem uma coisa que guardei todos esses meses, algo que Ricardo nunca conseguiu encontrar." Ela caminhou até uma gaveta da escrivaninha e retirou um envelope lacrado. "É uma carta que seu pai escreveu para você, para ser entregue quando você mais precisasse ouvir a voz dele." As mãos de Carolina tremiam ao abrir o envelope. A carta estava datada de poucas semanas antes do falecimento de seu pai. Enquanto lia as palavras que ele deixara, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Mas dessa vez eram lágrimas de cura, de compreensão, de amor redescoberto. Carolina respirou fundo, encontrando força na presença de sua filha e sua mãe. Ele escreveu sobre amor, sobre música e sobre como às vezes precisamos nos perder para encontrar nossa verdadeira melodia. O outono chegou a São Paulo, trazendo ventos de mudança. As investigações sobre Ricardo haviam progredido, revelando um padrão de manipulação que se estendia por anos. Naquela manhã, Marcelo convocou Carolina para uma última conversa na delegacia.
Era hora de encerrar definitivamente aquele capítulo de suas vidas. Encontramos mais 5 famílias, explicou Marcelo, espalhando fotografias sobre sua mesa, todas com histórias semelhantes à sua. Mães solteiras, filhas pequenas, o mesmo padrão de isolamento e manipulação financeira. Ele vai ser indiciado, continuou Marcelo, mas antes ele pediu para falar com você, disse que tem explicações a dar. Carolina acariciou as orelhas de Max, buscando coragem. Não, ela disse firmemente. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez. Não mais como vítima, mas como sobrevivente. Sim, ela respondeu, mantendo a voz firme. Estou livre. A música, Ricardo riu sem humor. Sempre foi esse o problema, não é? Aquele piano, aquelas partituras antigas, toda aquela sentimentalidade inútil. Ricardo mudou de tática, sua voz assumindo aquele tom preocupado que tantas vezes a convencera. Carolina, você está sendo emocional demais, como sempre. Pense racionalmente. Max, que observava tudo da porta com Marcelo, emitiu um rosnado baixo quando Ricardo fez um movimento brusco de frustração. Não, Ricardo. Carolina levantou-se, sua voz calma, mas poderosa. Você estava nos aprisionando. Mas sabe o que descobri? Que algumas músicas são fortes demais para serem silenciadas. O amor de uma avó por sua neta, a coragem de uma criança que se recusa a perder sua essência, a sabedoria de um velho professor que guarda segredos em ursos de pelúcia. Ricardo finalmente perdeu sua compostura, deixando cair a máscara de homem controlado. Vocês são todas iguais, ele explodiu, sentimentais, fracas, presas ao passado. Ela caminhou até a porta, onde Max a esperava. Sabe o que mais meu pai dizia? Que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em permitir que cada um encontre sua própria voz. Você nunca entendeu isso, e é por isso que terminou aqui, sozinho com suas mentiras. Sim, respondeu Carolina, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Luísa tem apresentação no conservatório hoje. Vamos tocar juntas pela primeira vez. Ela, eu e minha mãe. Uma composição do meu pai. O conservatório de música estava repleto naquela tarde de outono. No palco, um piano de cauda negro reluzia sob as luzes suaves, rodeado por arranjos de violetas, as flores favoritas de Luísa. Nos bastidores, 3 gerações de mulheres se preparavam para um momento que simbolizava muito mais que uma simples apresentação musical. Está nervosa, mamãe? Perguntou Luísa, ajustando o laço azul em seu vestido branco. Seus olhos brilhavam com uma mistura de expectativa e alegria que fazia o coração de Carolina transbordar de amor. Helena, elegante em seu conjunto de seda azul marinho, aproximou-se das duas, carregando a pasta com as partituras que João havia deixado inacabadas. Sabe o que seu pai dizia sobre o nervosismo antes de uma apresentação? Alberto apareceu na porta do camarim, seus olhos brilhando de emoção por trás dos óculos. Está quase na hora, ele anunciou suavemente. E tem algumas pessoas especiais na plateia que vieram prestigiar vocês. Quando Carolina espiou pela cortina, seu coração se aqueceu ao ver as 5 famílias que haviam sido afetadas por Ricardo, todas reunidas nas primeiras fileiras. Mulheres e crianças que, como ela e Luísa, estavam reaprendendo a tocar a melodia de suas próprias vidas. Marcelo estava lá também, com Max sentado comportadamente ao seu lado, usando uma gravata borboleta especial para a ocasião. Olha só o que encontrei esta manhã, disse Helena, retirando algo de sua bolsa. Era uma fotografia antiga, um pouco amarelada nas bordas. Nela, João sorria ao piano, com uma Carolina criança ao seu lado. Eu costumava olhar para esta foto nos momentos mais difíceis, quando Ricardo tinha conseguido afastar vocês de mim. Ela me lembrava que a música sempre encontra um caminho de volta para casa. Carolina abraçou sua mãe, deixando as lágrimas fluírem livremente. Me perdoa, mamãe, por ter duvidado do seu amor, por ter permitido que ele construísse aquele muro entre nós. Luísa juntou-se ao abraço, formando um círculo perfeito de amor e compreensão.
O aroma suave do perfume de lavanda de Helena misturava-se com o cheiro de violetas que vinha do palco, criando uma fragrância que sempre lembraria este momento de cura e recomeço. As três se separaram, secando as lágrimas e ajustando suas roupas. Antes de saírem do camarim, Helena pegou a mão de Carolina e Luísa. Lembrem-se, ela disse com um sorriso, não importa o que aconteça lá fora, nossa música sempre nos manterá unidas. Quando subiram ao palco, foram recebidas por uma onda de aplausos calorosos. Max latiu suavemente da plateia, fazendo Luísa sorrir. As três sentaram-se ao piano, Helena ao centro, Carolina à sua direita, Luísa à esquerda, exatamente como João havia imaginado quando começou a compor aquela peça especial. Esta é uma composição que meu marido João deixou inacabada, Helena explicou ao público. Ele a chamava de Sinfonia da Família. Durante anos ficamos nos perguntando como ela deveria terminar. Hoje, finalmente, descobrimos a resposta. Os primeiros acordes soaram pelo auditório. A parte que João havia escrito, uma melodia agridoce que falava de amor, perda e esperança. Então, gradualmente, as três começaram a acrescentar suas próprias notas, completando a composição com suas experiências, suas dores, suas alegrias. A música crescia e se transformava, como a própria vida. Havia momentos de tristeza profunda, quando a melodia parecia quase se perder, como os meses sob a influência de Ricardo. Mas sempre voltava, mais forte e mais bela, sustentada pelo amor que as unia. Quando a última nota soou, houve um momento de silêncio reverente no auditório. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Mas para Carolina, Helena e Luísa, o verdadeiro milagre não estava nos aplausos. Estava nas lágrimas de alegria que compartilhavam, no abraço apertado que trocaram, na certeza de que finalmente estavam completas novamente. 1 ano havia se passado desde a apresentação no conservatório. A casa de Helena, antes silenciada pela ausência, agora vivia em constante melodia. O piano não passava um dia sem ser tocado. Seja por Luísa praticando suas lições, Helena repassando antigas partituras ou Carolina compondo suas próprias músicas. Naquela tarde de domingo, o Jardim dos Fundos estava especialmente bonito. As violetas que Luísa e Helena haviam plantado juntas formavam um tapete colorido, e a pérgola que Carolina restaurara oferecia uma sombra acolhedora. Sob ela, uma pequena plateia se reunia para o que se tornara uma tradição, o recital dominical da família. Alberto, sempre elegante em seu terno claro, ajustava o pequeno piano que haviam trazido para o jardim. Marcelo estava lá também, com Max agora oficialmente aposentado do serviço policial e adotado pela família. O cachorro usava uma bandana azul no pescoço e descansava preguiçosamente sob a pérgola. As 5 famílias que haviam compartilhado experiências semelhantes com Ricardo também estavam presentes. Ao longo do ano, haviam formado um grupo de apoio informal, encontrando força e compreensão umas nas outras. Suas filhas agora tomavam aulas de música com Alberto no conservatório comunitário que ele havia aberto, cada uma descobrindo sua própria voz através da música. Helena sorriu, reconhecendo a caligrafia no envelope. Era de uma das mulheres que Ricardo havia manipulado anos atrás. Depois que a história delas se tornou pública, outras vítimas começaram a fazer contato, buscando apoio e compartilhando suas próprias jornadas de recuperação. Carolina observava a cena da janela da cozinha, onde finalizava os últimos detalhes do lanche. Sobre o balcão, ao lado de uma jarra de limonada com hortelã, estava um jornal com uma pequena nota. Ricardo havia sido condenado e agora enfrentava as consequências de suas ações. Mas para Carolina, essa notícia era apenas uma nota de rodapé em sua nova sinfonia de vida. "Mamãe", Luísa chamou, seus olhos brilhando de excitação. "Encontrei mais uma página do diário do vovô. Estava escondida dentro de uma partitura antiga."
A música mais bonita que podemos criar é aquela que nasce quando permitimos que nosso coração toque em harmonia com os corações que amamos. Não há partitura para isso. É uma composição que se escreve dia após dia, nota por nota, com amor, perdão e coragem. O sol da tarde lançava sombras douradas através das folhagens do jardim, quando todos tomaram seus lugares. Luísa, vestida com um delicado vestido azul, sentou-se ao piano. Carolina e Helena posicionaram-se ao seu lado, não para tocar desta vez, mas para virar as páginas da partitura. As primeiras notas fluíram pelo jardim, suaves, hesitantes no início, como os primeiros raios de sol após uma longa noite. Gradualmente, a melodia foi ganhando confiança, entrelaçando temas que Carolina reconheceu. Havia ecos da música de seu pai, trechos das canções de ninar que Helena costumava cantar e algo novo, algo inteiramente Luísa. Max ergueu a cabeça, suas orelhas atentas à música. As violetas pareciam dançar com a brisa suave, e o sol criava um halo dourado ao redor do pequeno piano. Carolina sentiu sua mãe segurar sua mão, e juntas observaram Luísa tocar. Não mais uma criança assustada escondendo-se em um urso de pelúcia, mas uma jovem artista encontrando sua própria voz. "Por que terminou assim?" alguém perguntou. Carolina abraçou sua filha, sentindo o coração transbordar de amor e gratidão. Juntas, elas haviam aprendido que algumas músicas são fortes demais para serem silenciadas, que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta para casa, e que às vezes é preciso se perder um pouco para se encontrar completamente. No jardim florido daquela casa cheia de música, sob o olhar protetor de Max e o sorriso orgulhoso de Helena, a família continuava escrevendo sua própria sinfonia, uma melodia de amor, coragem e redenção que continuaria ecoando através das gerações.